Olá, família, povos unidos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí nos assistindo da sua casa, do seu trabalho, da sua faculdade, onde você estiver agora. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance, inunde a sua vida, a sua casa e quem mais estiver aí com você. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu estou ficando repetitiva, porque realmente é um prazer estar aqui diante de vocês, né? E agora aqui fechando esse nosso tema, vaidade, eco do ego, né? Um tema abençoador, um tema esclarecedor. Esperamos que os irmãos tenham aproveitado, né, as lives anteriores. Estamos aqui para fechar o quê? Com chave de ouro. Deixa eu começar já pela parte importante. Não que as outras não sejam, mas é porque se não fizer isso agora, eu esqueço depois. Então, se você ainda não deixou um like, já está aí online com a gente, não deixou um like, deixa o seu curtir, deixa o seu like, compartilha essa live nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com a sua família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está perdendo tempo, inscreva-se no nosso canal para não perder mais nenhum conteúdo. Isso que Olá, família, povos unidos. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí nos assistindo de casa, do trabalho, da faculdade, onde você estiver agora, que a paz do nosso Senhor Jesus invada o seu ambiente e toque em quem mais estiver aí com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, né? Fechando esse tema, vaidade, eco do ego. Nós esperamos que as lives anteriores tenham sido bênção, esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo até aqui. E hoje nós estaremos aqui para fechar com chave de ouro esse tema que é tão bom de se falar, né? Tão rico.
E antes que eu me esqueça, né, pedir para você que está online com a gente, deixar o seu like, deixar o seu curtir na live. Por antecipação, você já dá o like agora no começo, que é para não incorrer no erro de esquecer de dar o like, tá? Se você não compartilhou ainda esse link, compartilha no grupo de amigos, compartilha no grupo da família, Facebook, se você ainda faz uso, compartilha lá também no Facebook, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, tá perdendo tempo. Se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Eu acho que eu falei tudo. Vamos lá. Ah, mentira, não falei tudo. Nossas redes sociais, nosso Instagram. Se você não nos segue no Instagram, corre lá, Igreja Povos Unidos, e nos siga. Agora eu acho que eu falei tudo. Bom, vamos estar aqui apresentando, não é apresentando, mas aqui introduzindo os nossos convidados de hoje. Vou começar pela menina da mesa, é porque quando eu fico perdida, não sei se eu vou pela questão social ou pela questão assim, pastor está na mesa, a gente não sabe. Mas vou começar pela menina da mesa, eu tenho certeza que o pastor não vai ficar chateado comigo. A nossa queridíssima e ilustríssima, já nem é mais convidada, é nossa, Jesus, irmã Cristiane Ponciano. Amém. A paz do Senhor a todos, uma boa tarde. Vai ser bênção. Amém. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Do meu lado esquerdo, não menos importante, o nosso pastor queridíssimo, ilustríssimo, que já é nosso, não precisa orar, já é nosso, pastor Dani B. Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos lá concluir esse tema. Espero que tenha sido bênção até aqui. Fica atento que hoje também tem coisa boa para você. Amém, meus irmãos. Então, sem perder tempo, vamos estar dando início. A gente já comentou nas lives anteriores o quanto o termo vaidade ele pode ter, né, vários significados, né, podem ser atribuídos ao termo vaidade. Por um lado, ela pode se resumir apenas como um desejo de se cuidar, de estar bonita, de se sentir bem com a sua imagem, como a gente abordou. Mas já vimos também que ela pode assumir formas mais destrutivas. E se a gente fizer, né, um exercício de honestidade, a gente percebe, né, que essa parte ela é muito mais condizente com a vaidade. Agora, mesmo na Bíblia, a vaidade ela tem vários significados diferentes, contextos diferentes, dependendo, né, ali de como ela é aplicada, depende do versículo, texto que a gente está lendo. E eu já vou começar passando esta missão de passar os significados da palavra que nós traduzimos por vaidade para o nosso pastor Daniel está falando um pouco mais sobre isso, pastor. Vamos lá, pessoal. Já peço perdão aqui pela pronúncia, né, dos termos no texto original, mas a gente vai estar olhando e entendendo, na verdade, qual é a essência da palavra vaidade, né? A gente vem desconstruindo desde da última live, na verdade, desde a primeira, né? Esse olhar que a gente tinha para a vaidade como algo que pudesse ser positivo, né? E hoje nós vamos estar apontando cada vez mais, e principalmente biblicamente, né? Os termos que nós temos podem ser Avém, Evel, Eliu e Mataiot. Pode ser... esses são 4 termos, né, que são traduzidos como vaidade para a gente, né? Mas em cada contexto ele vai apontando para coisas diferentes, mostrando uma que, de certa forma, que entrelaça todas elas. Mas vamos lá, para Avém, de uma raiz não utilizada que talvez signifique propriamente ofegar, esforçar-se geralmente em vão, né? É um problema, é uma maldade, tristeza, idolatria. E aí, não sei como a Amanda vai conseguir costurar para a gente falar um pouco dessa questão da idolatria também, mas principalmente nesse termo é iniquidade.
Evel, que também é o termo utilizado por Salomão em Eclesiastes, é mais sobre vazio, né? Algo transitório ou insatisfatório. Pode ser também como vapor, respiração, algo em vão. Eliú é bom para nada. Exatamente, é bom para nada, tá? Sem valor. E mais uma vez pode ser aqui atrelado a deuses falsos, idolatria, né? E mataiotes. Essa vem na Epístola aos Romanos, tá? Inutilidade, transitoriedade. E a palavra aqui que ela mais se apega nesse termo, mataiotes, é perversidade, depravação. Essas são as formas que a vaidade ela é aplicada, né? Então, sempre como algo extremamente, né, negativo no que diz respeito à moral do ser humano, né? E como a gente estava falando no briefing, efêmero. Passageiro. A gente consegue, né, entender um pouco do porquê que se faz essa tradução por vaidade de tantos termos, né? É sempre colocado como, ou pelo menos nas versões assim mais antigas, né, colocado como vaidade, porque a gente estava comentando aqui em off justamente a questão da idolatria, né, que é posta em alguns desses termos, significando também idolatria. E aí eu estava comentando que eu estava linkando a idolatria apenas pela forma mais usual, por assim dizer, que a gente encara a idolatria, que é você idolatrar, né, uma outra coisa, um outro objeto, uma idolatria meio que de dentro para fora, né, de dentro para fora. Mas que se aplica muito ao termo vaidade, porque um dos pastores cunhou a idolatria da seguinte forma: a idolatria do eu. E a gente se esquece, né, que nós também, muitas das vezes, somos o nosso próprio objeto de idolatria, né, Cris? Isso faz muita referência com vaidade também. É verdade. Daniel estava falando aí, e a gente está vivendo um tempo, não é novidade, isso já aconteceu. É como Salomão falou, né? Tudo que é agora já foi antes. Né? Mas a gente está vivendo um momento de cultura do eu, cultura do corpo, cultura da imagem, cultura do ego, né? Onde a gente não faz mais oferendas a Baal, a Astarote ou a outros deuses, mas a gente cultua a personalidade, né? Às vezes cultuamos a nós mesmos. É por isso que você está falando que o sentido de vaidade tem a ver com idolatria, por conta disso. A idolatria está quando a gente dirige as nossas atenções, o nosso desejo, a nós mesmos ou a outra pessoa, né? A uma personalidade. A gente vive uma época aí de influenciadores, né? Aí onde está a idolatria nisso? A idolatria está quando eu sigo aquela pessoa, eu desejo ser como aquela pessoa, não desejo mais ser como Cristo. Eu desejo ser como aquela pessoa, eu quero ter o estilo de vida dela. Qual é a minha oferenda? O meu tempo e o meu like. Sim, verdade. Né? A gente está vivendo esse momento da nossa cultura, uma cultura perversa, como você usou a palavra, né? Perversidade diabólica e inútil. Porque qual é o sentido disso tudo? Nenhum. Não é nenhum. Primeiro que a gente é influenciado por uma vida que muitas vezes é falsa, é maquiada, é trabalhada, né? Editada também. Muito boa essa. Tentar linkar o que me veio agora enquanto a Cris falava, né? Como pai, 9 anos e 6 anos, né? Theo e Lise. Também tem a Zoe, mas Zoe é bebê. E o pouco que eles assistem, eu e minha esposa, a gente está tentando muito, né? Podar, não. Isso aqui você não vai assistir, isso você não vai ver, isso aqui não. Mas, né, tem um canal específico, né? Que eles estão assistindo e a gente já ponderou e tudo bem, pode assistir. Não vou falar aqui que não precisa fazer marketing. Agora eu quero saber. Mas você vê como a influência chega.
E a gente estava comentando aqui no briefing, né, como infelizmente é natural, né, ao ser humano a questão da vaidade. Porque, poxa, a roupa de fulano é legal. Eu estou falando do influenciador, né? Que ele não está nem com uma intenção ali de influenciar a criança, não naquele momento, né? Mas a roupa é legal, a pulseira é legal e até mesmo pulseira que o Theo tem muita dificuldade de usar esse tipo de coisa, tá usando, né? E você vê que começa a interferir em poucas coisas. Algumas você consegue podar e tudo mais, mas se acontece isso com crianças que nem têm muita noção da vaidade ainda, imagina quem já se importa com a sua imagem, né? Com a sua aparência, que já tem o eco do ego gritando até dizer chega, o quanto que esses influenciadores mexendo em uma coisa ou outra e dizendo esse é o certo, esse é o bonito, esse é o belo, o quanto isso não deve tirar a cabeça de uma pessoa do lugar. Exatamente. E puxando já, aproveitando o gancho, né, a gente falou muito na live passada essa questão das redes sociais e de como que tem adoecido, né? A palavra é essa mesmo. Nós estamos adoecidos por conta disso. Porque nós já temos, né, como a gente já conversou aqui no briefing, a questão dessa vaidade, desse desejo dentro da gente, pela busca de satisfazer o nosso prazer, né? E aí vem a rede social que dá um microfone gigantesco para essa nossa necessidade. E aí eu quero fazer a pergunta dentro desse escopo, dentro aí dessa temática das redes sociais, a cultura da perfeição, né, está enfraquecendo a capacidade das pessoas de lidar com os seus próprios erros e falhas. O que vocês acham? Tem dois aspectos aí. O primeiro que está levando a gente a um cansaço. Tem um filósofo bastante famoso, atual, o nome dele, ele é coreano, o nome dele é Byung-Chul Han, e ele escreveu um livro chamado A Sociedade do Cansaço. Entre muitas coisas, ele deixa explícito ali que a gente está ficando adoecido e cansados porque existe um padrão que é inalcançável, que tem sido imposto a nós. Ele é competitivo, sabe? Ele é distante, ele é elitizado e muitos estão tentando chegar nesse padrão. E quando a gente não consegue alcançar aquilo que é a moda, que é a cultura, né, que a mídia está impondo a nós nos sentimos com a autoestima baixa, você se acha insuficiente, você se acha um perdedor, um fracassado, porque você não está se adequando àquele padrão. E quando a gente fala de padrão, se tudo for padronizado, cadê a diversidade nisso? Né? Deus é Deus de diversidade, não diversidade do jeito que se fala atualmente, né? Do jeito que a cultura está tentando impor a nós, mas Deus ele fez o baixinho, o altinho, o gordinho, o preto, o branco, o amarelo, o oriental, o ocidental, né? O cabelo crespo, o cabelo liso. Deus ele diversificou. Mas hoje parece que estão querendo empurrar para a gente um padrão de imagem, um padrão de vida, um padrão de comportamento. Você sai nas ruas, as pessoas estão com, se você perceber bem, estão ficando com o cabelo igual, com a roupa igual, o corpo está igual. Comportamento, discurso igual. O discurso está igual. A gente está perdendo a capacidade de refletir criticamente, de pensar criticamente. A gente está consumindo tudo que nos enviam, né? Como na minha época existia uma música chamada Geração Coca-Cola, que é aquela geração que tudo que a mídia traz, ela recebe. A gente está ficando, sim, adoecido, né? Alguns chegam até a ter ansiedade e depressão porque não se encaixa em determinados padrões. É muito louco essa questão da cultura da perfeição, que eu já estive nesse lugar e eu estou me lembrando aqui que foi o seguinte: eu tirei uma foto e era um momento feliz em família. Eu não fazia muitas postagens na minha rede social, agora estou buscando um outro foco para elas, mas na época que eu só postava coisa aqui de aniversário e tudo mais, teve uma foto específica que eu ia postar e eu vi a parede atrás e, pô, tá rachada, tá não sei o que, cara.
feião postar essa foto, né? E a foto não era sobre a parede, a foto era sobre o momento em família que eu tinha passado, tinha tirado a foto e eu queria, né, fazer uma homenagem, enfim, sobre o momento daquela foto. E não fiz por causa do que estava passando pela minha cabeça quando eu vi, pô, a parede assim, que não sei o quê, pô, não vou postar não. Então, isso não é nem erro ou falha, né? Porque aqui está diminuindo a capacidade, enfraquecendo a capacidade de lidar com os erros e falhas. Nem é um erro e nem é uma falha, é só a minha realidade. E ainda assim, por entrar nas questões desse padrão de perfeição, eu impedi de viver, né? Forçando um exagero aqui, eu impedi de viver aquilo, porque, poxa, caramba, o que vão achar da minha parede rachada? Agora, em contrapartida, o que tudo é postado, né? E eu estou falando aqui de uma rede específica. É o almoço que gera like. É o passeio que gera like. É o momento que gera like. Ninguém vai postar quando não passou na prova. Ninguém vai postar quando caiu da bicicleta. Ninguém vai postar quando sofreu um acidente de carro. Ninguém posta isso. Ninguém vai. Vai postar exatamente o que quer, o que é de bom, o que gera like. Em contrapartida, eu querendo postar também, eu preciso ter, não sei se eu estou me fazendo claro, eu preciso ter um momento de like. Então, a minha vida vira uma maluquice querendo encaixar nesses padrões, como a Cris estava falando, para eu ter um momento de like que possa ser instagramável, para eu poder botar lá. E essa questão de não postar os fracassos que é justamente isso daqui. Porque a pessoa também que gera aquele conteúdo, esqueci o nome que fala. Influencer, né? O influenciador ali, ele pensa, é uma coisa meio que programada mesmo. Eu não posso colocar calculada. O meu fracasso. Não posso fracassar, não posso mostrar meu fracasso. Para gerar engajamento. Exatamente. Então, é tudo ali muito, muito falso. Muito falso, muito editado, muito... É uma mentira. De fato, é uma mentira. E a gente não percebe o quanto que o inimigo ele tem ganhado, né, sobre a nossa mente, o quanto tá que o inimigo espaço. Tem trabalhado. Sim. Exatamente. E porque é inevitável. Quando você vê aquela pessoa naquela viagem perfeita, a roupa perfeita, a maquiagem, o cabelo, a iluminação, né, a comida ali arrumada perfeitamente, é inevitável que a gente não se compare. E é a comparação que está adoecendo. Uma das coisas que está adoecendo o ser humano é a comparação. E a gente adoece de todas as formas, né, Cris? A gente adoece tentando alcançar a perfeição. E ainda que alcance a perfeição, a gente está sempre querendo manter essa imagem perfeita. E a gente adoece quando a gente vê que a gente não consegue alcançar essa perfeição. Então, tanto um extremo quanto o outro causa esse adoecimento da nossa alma, das nossas emoções. Né? Porque tá nesse lugar errado, né? No lugar errado. Que é o que a gente está tentando aqui expor, né? Está tentando mostrar que estamos condenando essa atitude de vaidade. Porque eu preciso estar neste lugar para ser percebido, que foi o que a gente estava falando. E por estar se entregando à vaidade, e aqui eu vou falar uma coisa que a Cris falou em algumas lives passadas, né? Eu vou me deixo ser sequestrado pelas minhas emoções, sejam elas quais forem. Normalmente não são emoções boas, geradas pela vaidade, ou que geram a vaidade, e vou problematizando cada vez mais a minha vida. Exatamente. Agora, voltando ali nos termos iniciais, em Eclesiastes, a palavra original usada, original traduzida por vaidade é evel, sopro, vapor. Como é que a gente pode aplicar esse conceito, pastor? Sabendo que é efêmero, que tudo é passageiro, como a gente pode aplicar esse conceito para ter uma vida com mais propósito? É só entregando para a pessoa certa, né? Pastor Hernanes Dias Lopes, se eu não me engano, né? De acordo com o que a gente estava tentando lembrar aqui, o nome, ele fala dessa questão de quando Salomão brada usando essa palavra, chamando que tudo é vaidade, ele usa essa palavra, evel, né? E ele deixa claro o quanto o coração de Salomão estava distante
de um propósito em Deus. Então, o que eu posso pensar é verdade, é um sopro. A nossa existência aqui, a nossa passagem, né? A nossa passagem aqui é verdade, ela é como se fosse um sopro mesmo. Então, como eu posso fugir da futilidade, né? Porque a vaidade, né? São todos esses termos. Na tradução em inglês, é sempre futilidade, futilidade, futilidade. Como é que eu posso fugir disso? Escapar dessa futilidade? Caramba, eu vou encontrar em Cristo, eu vou encontrar em Deus o propósito para a minha vida, para as minhas capacidades, para os meus talentos, colocando isso no lugar certo, não deixando-me envaidecer pelas coisas boas que existem em mim, não esquecendo que tenho sim essas coisas boas e que mesmo que seja um sopro, em Cristo, eu posso ter um propósito correto. Exatamente, Cris. É verdade. E, assim, o termo vaidade do latim, você está falando aí dos termos em hebraico, no latim é vanitas, que também é traduzido por futilidade. O escritor do Eclesiastes, Salomão, né, ele estava ali no momento amargo da vida dele, mas era o lugar de fala dele, porque ele, imagina... Ele tinha experimentado muitas coisas. Ele era rico, uma riqueza que ele nem trabalhou para construir, ele herdou, ele era rico, ele foi aclamado rei, ele tinha a mais alta posição de Israel, ele era sábio, uma sabedoria que nenhum homem se igualou a ele. Embora Cristo seja a personificação da sabedoria, Salomão foi o homem mais sábio que existiu, né? Então, ele era rico, ele tinha aquela tríade, sexo, poder e dinheiro, tudo que as pessoas correm atrás, né? E, no final, ele entendeu que tudo que se faz debaixo do sol, uma das palavras-chave no livro de Eclesiastes não é nem vaidade, é debaixo do sol. Debaixo do sol, então, está se referindo a tudo que é a humanidade, tudo que os homens fazem, por mais grandiosos que sejam seus feitos, por maior que seja a posição que eles cheguem, que eles alcancem, tudo isso ainda é vazio diante daquele que tudo criou, diante do Todo-Poderoso. Tudo é vazio se não tiver o propósito de glorificar o nome do Senhor. Né? Aí alguém pode falar assim, mas ele estava amargo. Ele estava amargo, sim, mas ele provou de tudo. Ele vai falar logo no início que ele não se furtou de nenhuma das coisas. Tudo que ele teve desejo, ele concedeu a si mesmo, porque ele podia, porque ele tinha condições para isso. Né? Mas ele vai falar que o trabalho é vão, o estudar é vão, né? A repetição, ela é monótona, né? A gente precisa trabalhar todos os dias. Você dorme, acorda, levanta, come. A gente nunca se sacia de nada, né? Você bebeu água, daqui a pouco você vai estar com sede novamente, né? A pessoa vai ter um relacionamento, daqui a pouco tem vontade de... Entendeu? São coisas que se repetem. Ele vai falar de gerações que se levantaram, fizeram atos grandiosos, mas gerações também passam, né? E os seus nomes são esquecidos. Sim. Então, acho que Deus criou isso de propósito mesmo, para a gente entender, né, o quão criatura nós somos. Né? Nós somos. E nós não somos nada, por maiores as coisas que a gente possa fazer, nós não somos nada se Deus não foi em nós. Exatamente. Nada do que nós temos é nosso propriamente dito. Foi Deus quem, de alguma forma, concedeu. Né? Como diz lá em Romano, todas as coisas são para Ele, por Ele e para Ele. E se não for dentro desse propósito, porque dele, por Ele e para Ele, perde o sentido. Tudo perde. Por maior que seja. Né? A gente vê, por exemplo, um tal de Nimrod, né? Vaidoso, grande caçador, poderoso. Quem foi Nimrod? A Bíblia fala. Poderoso caçador, né? Matador talvez matador de gigantes, dos nefilins daquela época, né? Segundo a tradição. Ele era poderoso caçador. Resolveu construir uma torre que deixasse o nome dele perpetuado para sempre. Né? O que aconteceu? Deus foi lá e interviu, confundiu as línguas, acabou com os planos do homem todo. Então, assim, aquilo que não glorifica a Deus é vão.
Sempre. E é interessante que a gente estava comentando aqui em off, porque eu acho que é muito fácil, né, a gente apontar a vaidade, por exemplo, a busca no sexo desenfreado, nos prazeres. É fácil a gente apontar isso como vaidade. Mas a gente estava comentando aqui em off justamente a questão de que Salomão ele vai tocando em pontos que são essenciais para a vida humana. Fala sobre o trabalho, fala sobre sabedoria, sobre buscar sabedoria, conhecimento, fala sobre o entretenimento, né, o lazer, né? Então, assim, mesmo isso, mesmo essas coisas que nós temos como essenciais, né, comida, banquetes, festas, tudo isso, ele considera vaidade. E aí a pergunta que a gente fez aqui foi a seguinte: e aí, como que a gente pode, então, avaliar essa questão, pastor? Mesmo as coisas essenciais para a nossa vida, ele chamou de vaidade. Então, como é que a gente encara isso? Fica a pergunta, né, se é vaidade, então por que continuar fazendo? Assim, e aí a gente tem que, né, olhar um pouco, até mesmo para esse significado, né? Porque ele tá... Não é que não haja importância, mas realmente é vapor, realmente é sopro, realmente é transitório. Mas entra muito dessa questão da idolatria de mim mesmo, o entendimento do que eu tenho feito, né? Por que eu tenho feito, para que eu tenho feito ou para quem eu tenho feito. Se eu me perco nisso, se eu vou para a questão da idolatria de mim mesmo, né? Olha o meu trabalho, olha quem eu sou, olha o meu conhecimento, olha o que eu fiz. Realmente, isso é vazio, isso é passageiro, isso é efêmero e isso é bem equivocado diante de Deus. Então, não que não seja correto o adquirir o conhecimento, não que seja justo, né, honesto eu trabalhar e me alimentar, ser digno do salário do meu trabalho, não que seja isso, mas como eu tenho feito isso, em que lugar eu tenho colocado isso e para que propósito eu tenho buscado tudo isso. Vai até um pouco de encontro à pergunta anterior, né? Como é que a gente pode viver a vida com mais propósito, né? Porque vai nessa questão da intenção do porquê a gente está fazendo, por que eu trabalho. Porque se eu me perco do meu Criador, eu me perdi do meu Criador, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Todo dia eu levanto 6 horas da manhã, vou trabalhar, todo dia, às 18 horas eu termino, volto, aí pego a condução cheia para ir, condução cheia para voltar. Chego em casa, estão os mesmos problemas, quando sai o dinheiro são as mesmas contas, o mesmo dinheiro, o mesmo passeio, o mesmo tudo. Se eu me perco do meu Criador, realmente eu olho para tudo aquilo... Você não vai achar propósito em nada. Eu vou falar assim, cara... Mas o dia qual todo, o sentido disso? No dia todo, a mão do Senhor ela esteve ali, né? Exatamente. O dia todo. Exato. Paulo fala assim, tudo que vocês fizerem, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória do Senhor. Ele estava falando de comida e de bebida, né? Mas, assim, essa essência, a né? Vida em si, né? O princípio se aplica à vida, né? Se eu trabalho para glorificar a Deus, para sustentar a minha família, para minha família glorificar o nome do Senhor, né? Se eu estou fazendo uma comida, que é coisa mais chata do que limpar uma casa, por exemplo, né? Mas até no limpar a casa, eu estou glorificando o nome do Senhor. Então, a gente tem que estar com isso muito presente, muito em mente, né? Porque, às vezes, você está fazendo uma coisa que é rotineira, uma coisa que pode ser para a glória do Senhor, mas está com o pensamento lá na frente. E Deus está nos chamando para viver o presente, para glorificar o nome dele aqui, hoje, para a gente estar mais presente no nosso presente. E aí a gente vai poder ver, entender o agir de Deus em cada momento. Ser grato ali, quando a gente vai, desde o momento que você acorda até o momento que você vai deitar, Deus ele esteve ali presente de todas as formas. E o que eu fiz? Com os recursos que Deus me deu, com os talentos, com a sabedoria, com o conhecimento, de que maneira eu utilizei isso para glorificar o nome do Senhor, para no final da minha vida, ou no meio da minha vida, no meio do caminho,
eu não acabar como Salomão, amargo, e Uhum. perguntar assim, nossa, mas isso tudo foi para quê? Exato. Né? Exato. Porque Paulo, quando termina, Paulo não fala desse jeito, não. Não, ó, fiz o que eu tinha que fazer. A minha carreira foi linda e eu tô terminando feliz. Quer saber do mais? Estou guardando a fé em paz e vou como vivi nele. Isso, palavras de quem apanhou pra caramba. Então, poxa, tem alguém para dizer... Mas de quem entendeu o propósito. Exatamente. Então, não seja guiado pela vaidade. A questão é, não busque pela vaidade e não deixe que a vaidade te guie. Essa que é a questão. E é muito além dessa questão de autocuidado, né, como nós falamos nas primeiras lives, ou de cuidar da minha imagem exterior. É muito além disso, né, que encaminha para aquilo que a gente estava conversando, da questão do orgulho. Né? Quem se perde na questão da vaidade, ou buscou por conta da vaidade, ou foi guiado pela vaidade para buscar, essa pessoa ela já está perdida no seu orgulho, já está completamente equivocado e verdadeiramente não vai ter frutos proveitosos. E sem fruto proveitoso, sem dúvida alguma, eu vou ficar acabando desgostoso. E Paulo, ele nos dá uma perfeita lição sobre vaidade, quando ele traz o currículo dele, que ele fala assim, sou judeu, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, fariseu de fariseus, né? Era um cara estudado, um cara sabido, e ele fala assim, mas todas essas coisas são como estercos, né? Diante da sabedoria de Cristo, diante da glória de Cristo. Não é que aquilo de verdade seja como esterco, mas ele está comparando, na verdade. Porque ele dedicou tempo, ele se formou, ele estudou, ele buscou. Mas ele está falando que a glória de Deus, o que Deus tem para nós é tão superior, né, que comparado ao que a gente pode, enquanto ser humano, realizar, é extremo. Nada. Eu me lembrei, ela fez um gesto, eu tô aqui rindo lembrando, né, daquele filme, Comigo, Sem Mim, Deus falando, comigo. É isso aí. Agora, indo para uma questão um pouco mais psicológica, Cris, enquanto a gente estava preparando... Um pouco mais? Se for para essa pergunta, é bem mais. Preparando o material, eu me vi, eu pensei muito na questão do transtorno narcisista, que a gente ouve muito falar hoje em dia, né? Porque minha mãe... Todo mundo agora tem minha mãe narcisista, né? Impressionante como todo mundo tem minha mãe narcisista. Caiu na boca agora do povo, né? Exatamente. E aí eu estava pensando nessa questão de vaidade e narcisismo. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação entre alguém que é vaidoso, que tem um orgulho ali em si, e para alguém que já cai num transtorno narcisista? A vaidade ela é própria do ser humano, né? E embora a gente repute vaidade como pecado, um pouco de vaidade também não faz tão mal assim, né? Mas, sim, vaidade e narcisismo são coisas distintas. O narcisista pode até ser vaidoso. Nem todo narcisista é vaidoso, mas ele pode até ser vaidoso. Mas o narcisismo ele é um transtorno de personalidade, né? Ele precisa de diagnóstico. E é até difícil os que diagnosticam o narcisismo reclamam que é difícil, porque o narcisista ele tem essa capacidade de esconder, né? De mentir a respeito de si mesmo. Mas aquela pessoa que ela tem um senso de importância exacerbado, ela se acha muito importante, não tem empatia, não tem capacidade de se conectar aos sentimentos dos outros, acha que todos estão a serviço dele, que tudo deve ser por ele e para ele, né? Ele se acha um Deus, na verdade, e ele pode manipular as pessoas para que as pessoas façam exatamente aquilo que ele quer. Então, é um transtorno, né? Não é um comportamento comum. As pessoas precisam... Enquanto narcisista as pessoas passam por psicólogo, psiquiatra, fazem questionários, inventários, até você chegar ao diagnóstico. Mas hoje todo mundo... A gente nem deveria fazer isso, chamar todo mundo de narcisista, né? Só porque a pessoa, às vezes, é um pouco complicada, é um pouco difícil, às vezes muito difícil, né? Mas nem todo mundo é narcisista, como hoje se virou modinha, né? Exatamente. Chamar as pessoas de narcisistas. Infelizmente, o conhecimento, quando ele vai se popularizando, as pessoas acabam confundindo. Agora todo mundo tem TDAH também. Mas que tem um bando de gente todo mimada mundo tem autismo, por aí, tem, né? Isso é verdade. Tem um monte de gente mimada que realmente se acha o centro do universo, a última bolacha do pacote, né?
mas nem por isso a pessoa é narcisista. Mas não, nem toda pessoa que é vaidosa é necessariamente narcisista. Mas todo narcisista tem muita vaidade, Cris? Nem todos. Não, também, né? Nem todos. Às vezes você vê filmagens aí de pessoas agindo com um comportamento narcisista. Você não sabe se ela tem um diagnóstico, mas vamos convencionar que ela seja narcisista. Nem por isso é uma pessoa que tem vaidade propriamente dita No que diz sentido, respeito a no sentido autocuidado, popular, né? do autocuidado. Uhum. Não, então tem menos a ver com a aparência e mais com o comportamento. Perfeito. Bom, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, papo gostoso e tal, mas chegamos Passou ao rápido mesmo. fim. Agora, dessa vez, passou rápido mesmo. Chegamos ao fim dessa live. É sempre assim, a gente sempre acha que vai ser muito tempo e no final a gente acaba vendo que tempo não para, né? Então, para a gente fechar e terminar esse tema, né? Eu vou fazer aqui uma pergunta simplíssima. Eu peço desculpas por terminar de forma tão simples assim. Eles ficam à vontade para responder essa pergunta mas simples. a gente olha para Salomão, como a Cris, né, comentou, o pastor também comentou aqui, dessa amargura de espírito em que Salomão não se encontrava ali no fim da sua vida, e todos esses questionamentos e tudo mais. A gente estava comentando, inclusive, né, Cris, que o pastor Rodrigo Silva ele faz a comparação de Salomão com alguns autores, pensadores e filósofos da antiguidade, e que todos eles tinham esse pensamento pessimista, né? Que tinham isso em comum, até mesmo algumas frases ali muito parecidas, mas que no fim a conclusão de Salomão foi diferente da conclusão desses filósofos. E lá no início de Eclesiastes, a gente pode perceber que ele buscava a resposta para uma pergunta, e nós daremos essa resposta para você agora. Mas ele que era o mais sábio, não sabia, a gente vai dar. Então, Ó, vaidade. é uma pergunta muito simples. Vaidade. Uma pergunta simples, simplória, para a gente terminar o quê? Leve aqui. Qual é o sentido da vida? A diferença é que Salomão não tinha Salomão. Nós temos... Difícil, né? Nós temos Salomão para poder o quê? Nos espelhar no exemplo dele mesmo. Então, quero deixar essa pergunta muito simples para os nossos convidados responderem e já dar as considerações finais de vocês. Qual é o sentido da vida? Salomão, ele chegou à conclusão dele que o melhor de tudo é temer a Deus e seguir os seus mandamentos. E é uma conclusão bem acertada, né? Muito vai se falar sobre o sentido da vida, mas, no meu entender, a gente fica esperando uma coisa muito grandiosa. A gente fica a vida toda esperando que algo grandioso, uma virada de chave. Sabe aquele plot twist, né? Aquela gigantesco. A gente cantava lá na outra igreja, né? Eu vou viver uma virada em minha vida, né? Um novo, aquela coisa toda. E na verdade, o sentido da vida é você ter vida com Deus hoje, agora, nesse instante, nesse momento. Amém. Reconhecer Deus em tudo na sua vida. Saber viver no presente, não ficar esperando que algo grande vai. No ano que vem eu vou conseguir aquele emprego, aquele dinheiro, aquele carro, aquela carreira. Salomão teve tudo isso e no final ele disse que isso não supriu o vazio existencial que ele tinha, né? Então o sentido da vida é estar com Deus hoje, sabe? É ser feliz com Deus hoje, ainda que a situação seja adversa. É abraçar teu filho, é abraçar o teu marido, é viver bem com a tua esposa, né? É fazer o bem, é responder o teu chamado, a tua vocação, né? É entender qual é o nosso papel dentro da unidade do reino de Deus, que Deus nos chama. Tem uma história assim, bastante interessante que eu vi, falar rapidamente por causa do tempo, de uma pérola que estava num colar e ela se achava mais brilhosa, mais bonita e mais importante do que todas as outras. E, ao longo da vivência dela, ela foi descobrindo que ela também nem era tão assim diferente, tão melhor. Então, ela resolveu olhar para dentro de si. Quando ela olha para dentro de si, ela percebe que tem um fio de prata passando por dentro dela. Então, ela se achou, ela se envaideceu. Tem um fio de prata que passa
por dentro de mim, eu sou especial. Até que ela descobre que esse fio de prata passa em todas as pérolas, né? Então, ela começou a entender que o mais importante é a unidade. Qual era a funcionalidade dela dentro daquele colar de pérolas? De embelezar a vida de alguém. Ela, se ela fosse, aquele colar arrebentasse, ela ia ser uma pérola sozinha. Ela continuaria com seu valor, porque ela é uma pérola. Mas a gente tem mais relevância quando nós estamos juntos. Amém. Esse é o sentido de unidade. Então, quando o crente, a gente está falando para cristãos também, se sentir vaidoso, se sentir melhor, entenda que o que você tem não é seu, foi Deus quem deu. E Ele tem te colocado dentro da igreja, não é para você aparecer, não é para eu aparecer, mas é para a gente ser relevante dentro da unidade. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Dentro disso tudo, essa maravilhosa resposta da Cris, eu gostaria Foi querer responder depois? de forma resumida, só dizer que é entender que eu sou um servo do Deus Altíssimo. Ah, mas eu não sirvo, então sirva. Se não for o sentido, é o que vai dar sentido para a sua vida. Você se sentir útil nas mãos do Todo-Poderoso, né? Compondo, sendo uma das pérolas que compõem esse colar, né? Ele sabe exatamente aonde te colocar, como te usar, como fazer você brilhar quando tiver que brilhar. E isso não vai te envaidecer, isso não vai te trazer para o orgulho. Você vai entender que aquele era o momento daquilo acontecer. Ele vai saber o momento de te colocar passando por um momento de maior dificuldade ou de humilhação, e você vai estar bem com isso. Isso não vai afetar o teu orgulho, porque você sabe que você é apenas um servo nas mãos do teu Senhor. Isso, se não for o sentido, dará sentido para a sua vida. Meus irmãos, que bênção falar sobre esse assunto, né? E aqui, refletindo nas palavras tanto da Cris quanto do Daniel, a gente percebe que, quase que sem dúvida nenhuma, o momento de maior sabedoria de Salomão foi o fechamento de Eclesiastes, né? Acho que de tudo que ele poderia ter resolvido durante a sua vida, em toda a sua sabedoria, tudo que ele teve a oportunidade de viver, de fazer e de construir, em todo o seu auge ali da sabedoria, esse foi o momento de maior sabedoria dele, quando ele reconhece que nada daquilo que ele fez, nada daquilo que ele tinha, fazia sentido longe do Senhor. E que essa seja a nossa conclusão, que nós possamos também refletir sobre isso. Tudo que a gente tem vivido, buscado, que toda essa nossa busca, que toda essa nossa jornada esteja sempre aos pés da cruz, esteja sempre diante do Senhor, levando sempre toda a honra e toda a glória para Ele, porque vem dele. Então, quero me despedir de vocês, me despedir desse tema, agradecer a Cris, agradecer ao pastor que estiveram aqui. Para quem congrega com a gente se encontra daqui a pouquinho e até o próximo à mesa. Tchau, gente. Tchau, tchau.